Olá, boa noite. Um dos grandes desafios da humanidade neste século XXI é o destino correto do lixo. Segundo os ambientalistas, 30 bilhões de toneladas de resíduos sólidos são despejadas no planeta todos os dias. Na Itália, Nápoles já viveu dias tensos devido ao acúmulo de detritos nas ruas. A cidade, localizada no sul do país, não possui aterro sanitário e os lixões estão abarrotados. A situação por lá é tão grave que já foi mobilizado a União Europeia e até o Exército italiano na tentativa de resolver o problema. No Brasil, a situação também é preocupante por falta de conscientização dos cidadãos e de ações por parte dos governantes. De acordo com dados do IBGE, são descartadas diariamente no país cerca de 230 mil toneladas de detritos. E metade disso é lixo doméstico. Só para se ter uma ideia, cada brasileiro produz no mínimo 300 quilos de lixo por ano. Basta circular pelas ruas da nossa capital para ver como o goianiense lida com a limpeza urbana. Copos descartáveis, garrafas PETs, embalagens vazias são jogados a céu aberto e por todos os lados. Não importa se na rua, nas praças, parques, lotes baldios ou nos próprios quintais das residências. Sem a colaboração dos moradores, o serviço de coleta em Goiânia também sofre altos e baixos na sua eficiência. Muitas perguntas às vezes ficam sem resposta. Como vencer a resistência da população e reduzir a quantidade de lixo produzida em casa? Como evitar o impacto dessa avalanche de resíduos no meio ambiente? E como fazer a reciclagem funcionar no Brasil? Lixo, um problema de todos, é o tema dessa noite. Olá, Fernando, boa noite. Olá, Carla, boa noite. Hoje estamos sem a Suzete, mas estamos contigo, e a Suzete que está resfriada, mas é isso. Boa noite a você de casa também que está nos assistindo. Para falar desse tema, convidamos o administrador de empresas, Ormando Júnior. Ele é o atual presidente da Comurg, está lá há 27 anos. Boa noite, Ormando, seja bem-vindo. Obrigado e agradeço sempre o espaço aí, estar falando em nome da Comurg. Também está em nosso estúdio a representante da Coprec, Cooperativa de Reciclagem de Lixo, Lúcia Ivani Pinheiro. Ela foi presidente da entidade por 6 anos e atualmente é presidente do Conselho Fiscal da cooperativa e trabalha no local há 16 anos. Boa noite, Lúcia. Boa noite e obrigado pela oportunidade. E ao meu lado está o jornalista e documentarista Washington Novaes, um amplo defensor das causas ambientais e sobre as questões do lixo também. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, eu é que agradeço o convite para estar aqui. Ok. E você de casa sabe que pode mandar sua participação por meio das nossas redes sociais. Tem o nosso e-mail, sobre todas as coisas tv, @hotmail.com, o nosso Twitter, @sobretodas. Também estou online no Facebook, tem o nosso WhatsApp 8411 5840 e também o nosso telefone 3201-7708. E você pode acompanhar nosso programa de qualquer lugar no nosso site www.tvbrasilcentral.com.br. Então vamos começar a aprofundar o nosso tema. Lixo, um problema de todos. Washington, quando que surgiu essa relação? Quando você começou a pensar nesse conceito, lixo e cidadania? É recente isso? Boa noite. Boa noite. Não, o conceito é mais antigo, né? Já há algumas décadas que se pensa nesses termos, com a consciência também de que não é o poder público sozinho que vai poder resolver isso aí. Ou há uma participação da sociedade, ou então não há como caminhar nisso. Por exemplo, os países que mais caminharam nessa área, que são países europeus, começou tudo pela Alemanha, que foi o país que começou um programa responsabilizando cada cidadão pelo lixo que ele produz. Então a pessoa começou a pagar uma taxa sobre o volume de lixo que saía da casa dela, dependendo de um container de 10 litros, de 20 litros, e então uma taxa, e aí esse lixo era recolhido e levado para reciclagem. Com isso aí, a Alemanha, em alguns anos, reduziu em 15% o lixo, né? Isso depois se propagou para outros países da Europa também. Agora, aqui no Brasil, há uma resistência enorme, né? O cidadão acha que não deve pagar pelo lixo, que ele já paga o IPTU, que então não é obrigação dele. Tanto que a cidade de São Paulo, por exemplo, criou uma taxa por lei da Câmara Municipal.
Mas os protestos foram de tal ordem que acabaram revogando essa taxa. E enquanto não houver esse pagamento por cada cidadão, vai ser muito difícil caminhar. Você falou uma coisa bastante interessante a respeito da conscientização. A gente está com a Lúcia aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história para o telespectador entender. Antes de 98, você também lidava com questões ambientais? Como é que foi essa transição? Não, eu antes de começar lá na cooperativa, eu era apenas dona de casa. Aí quando eu fui trabalhar lá, e a Coprec foi que lançou a coleta seletiva em Goiânia, né, foi a pioneira, eu fui uma das que foi para a rua, bater de porta em porta, conversar com os moradores, conscientizar esse morador, ele fazia a separação. E por muitas das vezes a gente encontrou resistência nas donas de casa. E elas falavam para a gente, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para separar lixo. Aí eu sempre aconselhava, você não precisa separar, é só você não misturar. Porque se você está com uma casca de banana e um pet na mão, coloca um num lugar e o outro no outro. Né? Então é simples. E a cooperativa passava recolhendo esse material que o morador separava. Nós trabalhamos desse jeito durante 10 anos. Aí depois a Comurg assumiu a coleta seletiva, né, e leva para a gente. E Ormando, como é que foi também a sua entrada nesse tema? Você, há mais de 25 anos, é funcionário da Comurg, atualmente preside o órgão. Durante esse tempo, como é que se foi se discutindo, falando sobre a importância de reciclagem e tudo mais? É uma discussão que já vem sendo feita já há alguns anos. Goiânia apenas entrou nessa rota de estar também nessa discussão. E como a dona Lúcia colocou, em 98 foi criada através, né, de apoios, inclusive da prefeitura. Na época, a própria cooperativa fazia inclusive a coleta dos resíduos dos moradores, e a prefeitura apoiava o projeto, mas eles faziam todo o trabalho, desde a consciência ambiental junto aos moradores até a coleta, a separação e a comercialização desse material. Então, a partir daí, criou-se, já em 2008, o programa Goiânia Coleta Seletiva, através de decreto, já na Comurg eu participei da elaboração, da criação dos primeiros projetos, do projeto piloto que foi desenvolvido, já com essa parte da coleta por parte da prefeitura, para que as cooperativas apenas recebessem esse material e fizessem essa comercialização. Washington Novaes, você acha que a reciclagem no Brasil ainda é muito baixa? Muito pouco. O Brasil tem um problema dramático no lixo, né? O Brasil tem do que é coletado, que são essas 230 mil toneladas diárias, o que é coletado não chega a 10% desse total. Para se ter uma... O que é trabalhado em usinas de reciclagem e tal, não chega a 10% no total do Brasil. E o Brasil tinha que chegar a que meta, pelo menos, para tentar Brasil, amenizar a situação? A primeira coisa que o Brasil tem que fazer é você se lembrar que em mais de 200 municípios brasileiros existem lixões, inclusive nas capitais, né, onde não há nada. Simplesmente vai lá e joga aquilo e Deus é que dê jeito, né? Então é um problema brasileiro muito grave. Uma segunda coisa é essa questão de que os materiais de construção, os resíduos das construções. Hoje ele pode falar melhor como presidente da Comurg, porque isso aqui acontece aqui em Goiânia também. Mais de metade do lixo que vai para aterro é resíduos de construção, né? De telha, de tijolos, de madeira, de ferragens, de tudo. Na verdade, legalmente, essa responsabilidade seria do gerador do lixo. Ele é que deveria fazer, mas não, ele simplesmente pede que isso seja levado para o aterro e o custo é do poder público. Esse é um outro problema, muito grave, né? Então nós estamos ainda muito longe no Brasil de qualquer solução em larga escala mesmo. São Paulo, por exemplo, que é uma cidade que produz 14 mil toneladas de lixo por dia, recicla menos de 10%.
né? Então você vê que não... E aí vai para aterro. Tem um outro problema aqui também, que é o esgotamento dos aterros, porque o que devia ir para lá era só os resíduos sólidos, mas vai também o lixo orgânico, né? Restos de cozinha e de todas as outras fontes produtoras. E isso vai para os aterros também. Mais de 50% do lixo é lixo orgânico, né? Se isso não fosse para os aterros, a economia de aterros seria enorme. Enquanto isso, os aterros vão se esgotando e é complicado. Washington, vou perguntar para você, Romano, justamente sobre os entulhos. Se eu não me engano, acho que no começo desse ano, a Comurro fez uma parceria com a AMA para melhorar a fiscalização, multar. Como é que está esse projeto? Já tem algum resultado preliminar? Não, tem sim. Foi a disponibilização de 10 fiscais da AMA, porque até então a Comurg só tinha o poder operacional, ela não tinha o poder fiscalizador, e com esses fiscais a gente passou a fiscalizar, notificar e autuar se for o caso. Mas a ideia parte mais ou menos igual o Washington comentou. O que se pede no Brasil de maneira geral não é a cobrança do lixo, mas assim a cobrança do excesso. Que nós chamamos dos grandes geradores. Esse sim tem que ter uma responsabilidade maior para que o poder público arque somente com as despesas que são, na maioria delas, de uso comum, para que possa sim ser sustentável, que possa dar um tratamento adequado e não que faça do aterro, por exemplo, um local pura e simplesmente de recebimento de entulho, igual a gente comentou. Poderia sim ser utilizado para fazer a cobertura, mas em menor escala. Então, o que nós fizemos foi de intensificar mais essa fiscalização, fazer uma cobrança mais adequada, mas a ideia é de que realmente puxe para responsabilidade do gerador essa despesa, essa responsabilidade pelo tratamento desses resíduos que são gerados. Presidente, a atual situação de Goiânia, para até amenizar a população, como está? Bom, essa que a gente vai buscar sempre, assim, o compartilhamento dessas responsabilidades. A gente entende que a coleta seletiva ela só vai obter o sucesso, o êxito desejado, se houver realmente a participação efetiva da população, porque quando ela não faz, o que a dona Lúcia comentou, se ela não misturar muito lixo, ela já vai estar ajudando muito. Até porque, se ela colocar lá o orgânico e deixar o que for reciclável junto, não tem problema. A cooperativa faz esse trabalho de segregação. O que ela não pode é contaminar esse material. Então, ele fazendo essa parte, a Comurg vai fazer a coleta de maneira mais adequada e vai dar a destinação mais adequada possível, que é encaminhar para as cooperativas que tem esse trabalho. Não só o trabalho de ressocialização, mas também, principalmente, esse trabalho ambiental, que a gente não deixar esses resíduos recicláveis e parar no aterro sanitário. Até aproveitar, dona Lúcia, e pedir para a senhora, de forma didática, explicar como é que as pessoas devem separar esse lixo em casa, porque às vezes elas sabem, papel é reciclável, mas até a forma de você colocar o papel no lixo influencia. Como é que funciona isso na prática? Uma das coisas que a gente pede para que eles não rasga muito o papel, que muitas vezes as pessoas rasgam muito ou então faz bolinha, né? Então o material chegando lá, quando eu falo material, porque ele é reciclável, nós não chamamos de lixo, né? Então é o material. Quando ele chega lá muito miúdo, não dá, o serviço é muito corrido, não dá para a gente ficar catando os pequenininhos, né? Então ele vai pegando os maiores. Então, quanto ao papel, é sobre isso. Agora, a questão de assim, não acumular muito material na casa das pessoas, poderia, por exemplo, a caixinha de longa vida, os PET, a pessoa poderia amassá-los, né? Para poder ter um espaço mais adequado para guardar, armazenar esse material. Presidente? Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Quando a Coprec começou e que tinha força, tinha equipamentos de coleta e tudo isso, quer dizer, quando o lixo já chegava na cooperativa, ele descia e caía numa esteira, o papel e o papelão iam direto para uma unidade de reciclagem, onde aquilo tudo caía numa centrífuga e era dissolvido ali, se transformava numa massa
que em seguida eram produzidas telhas com aquela massa, podiam ser pintadas também, e eram telhas com muitas vantagens, porque eram mais baratas, geravam menos calor, concentravam menos calor, então tinha uma procura enorme, a ponto de que a maior vendedora dessas telhas em Goiânia, que era a Irmão Soares, chegou a oferecer de montar uma segunda usina só para fazer reciclagem de papel e papelão e produzir mais telhas. Infelizmente, a oferta não foi aceita, não pela Coprec, mas pela igreja, que era quem dirigiu o Instituto Dom Fernando. Mas então, nesse tempo, por exemplo, do que entrava na usina, 80% era reciclado, o papel e o papelão, os plásticos, que produzia os pellets de plástico e vendia para as indústrias, todo o lixo orgânico era compostado e era aproveitado, então realmente só iam para o aterro 20% do lixo, era uma economia gigantesca. Por favor, Só para exemplificar aqui, a pergunta que você fez, o que o morador deve fazer, é importante que, na dúvida, ele coloque para a coleta seletiva, porque tem as pessoas capacitadas que vão fazer essa agregação. Então, se ele acha que qualquer material industrializado, ele é passível de reciclagem. Então, na dúvida, coloque, e a gente vai fazer a coleta através da coleta seletiva, vai encaminhar para as cooperativas e elas fazem ali o trabalho de separação, o que for adequado e reaproveitável, reciclável, vai ser utilizado. E quanto assim a melhoria do sistema, eu acho que ele parte realmente do que foi comentado aqui, que é a consciência do morador de estar fazendo o trabalho da maneira mais adequada, a operação, mas também a participação de toda a estrutura, inclusive do governo. Alguns produtos que teoricamente poderiam ser reciclados, às vezes não tem como ser, devido ao custo ser muito elevado. Isopor, que às vezes não tem empresas que fazem esse trabalho de fazer o uso dele para reaproveitamento, para reciclagem. Então, às vezes as cooperativas elas juntam o material, mas para mandar para outros estados, para outros locais, para fazer esse trabalho de venda desse material, acaba ficando muito caro. Então, se torna que é inacessível para elas. Hoje nós estamos aqui com 3 convidados, o Ormando Júnior, que é o presidente da Comurg, a dona Lúcia Ivani Pinheiro, que é integrante da cooperativa de reciclagem de lixo, e também o Washington Novaes, que é jornalista. A gente vai chamar um VT agora para vocês verem como está a questão do lixo em casa. As pessoas, Fernando, você foi às ruas, elas estão sabendo separar lixo? Algumas falam que sim, outras nem tanto. Vamos ver então. Segundo especialistas em resíduos, cada pessoa produz cerca de 1 quilo de lixo por dia. Só no Brasil, mais de 125 mil toneladas são calculadas, de embalagens, objetos e restos de comida. As soluções são conhecidas: reduzir, reutilizar e reciclar. Mas será que as pessoas estão atentas em relação a isso? Divina Dourado trabalha há 9 anos na Comurg e ela sabe a importância do trabalho dela aqui na cidade. Divina, qual é a maior dificuldade que você encontra no dia a dia? Bom, a maior dificuldade da gente é com questão ao lixo, né? A maioria das pessoas não tem o cuidado de colocar os lixos separados para facilitar o trabalho da gente. Muitos já machucaram, cortaram a mão, né? Muitos coletor. Então, é um perigo, assim, para causar acidente. A questão de separar o lixo até seria muito bom se separasse, mas não separa, são poucas pessoas que se conscientizam nisso. Em casa mesmo eu costumo fazer esse tipo de serviço. Separa o lixo orgânico do outro, caco de vidro, as coisas, né? A gente costuma fazer, mas não é todo mundo que faz isso não. Não é não, né? Joga de qualquer jeito, deixa lá, né? E o gari que se vira. O gari que se vira, corta a mão, machuca, né? É muito bom fazer isso mesmo, se o povo consentir e ajudar, né? Porque depende de nós mesmo.
O que falta para o goiano ter esse costume, na sua opinião? É acostumar, né? Tudo é o costume, tudo depende do querer e força de vontade. Presidente Armando, falando em costume e força de vontade, que o nosso último entrevistado falou, você acredita que estão faltando propagandas educacionais, campanhas para educar mesmo a população, se conscientizar nisso? Com certeza, é o trabalho que seria o trabalho principal, que é de divulgação, de consciência, essa parte que ensina para o morador, para a dona de casa, o que fazer e a maneira correta de se fazer. Então, com certeza, a divulgação, a conscientização é o ponto mais importante na questão ambiental, da coleta seletiva, enfim. Só assim para o cidadão se acostumar? Com certeza, o costume vem do hábito. Se você informa a população, ensina, esse aprendizado, com o passar do tempo, se torna o hábito. E é esse hábito que faz com que tenha realmente sucesso aí a coleta seletiva e todo esse trabalho. Agora, todo esse lixo reciclado eles vão para a cooperativa, a Coprec é uma delas. Como que esse trabalho está sendo feito atualmente? A senhora até comentou que eram mais de 50 cooperados, hoje em dia são 18. São 18. O que aconteceu? Para começar, que a gente ganha pouco, né? Principalmente os homens não aceitam isso, né? Os homens saíram, a cooperativa ficou com a maioria mulheres, né? O processo da telha, igual o Dr. Rocha estava comentando, foi a única unidade lá de dentro da cooperativa que as mulheres não deram conta de trabalhar, porque é um serviço muito pesado, né? Então, aí parou o serviço da telha, porque a gente não conseguia mão de obra. Não precisava ser especializada, mas que tivesse a mão de obra, né? E depois a questão do plástico também, que a gente fazia um processo do granulado, né, que vendia para a fábrica de Mangueira. Mas só que o maquinário foi desgastando com o passar do tempo, foi dando mais manutenção do que receita. Tivemos que parar também com plástico, né? Então, e hoje, além disso, vocês tinham, no começo, nós tínhamos conseguido o convênio com a prefeitura, pelo qual a prefeitura pagava pela tonelagem de lixo recolhido pela usina e processado, e depois parou de pagar, né? Agora, eu acho que toda essa discussão também recai sobre a questão do consumo. Existe uma pesquisa que diz que a classe média mundial terá crescido de 2 bi para quase 5 bilhões. Como é que fica, né? A pessoa tem que se conscientizar de consumir menos, que isso vai influenciar no impacto no aterro sanitário? A produção de lixo no mundo já é uma barbaridade. Se você botar aí alguma coisa em torno de 700 gramas por dia, por pessoa, o Brasil produz, como ele lembrou, pouco mais de 1 quilo de lixo domiciliar, né, por pessoa, por dia. Mas se você botar 700 gramas, com 9 bilhões de pessoas, com 7 bilhões de pessoas que você já tem no mundo, você está perto de 5 bilhões né, de quilos de lixo por dia, né, só de lixo domiciliar. Então é uma quantidade fantástica. E isso também representa um desperdício enorme de materiais, de alimentos, de todo. Por exemplo, quer dizer, a conta que se faz hoje é que no mundo está se perdendo 1 bilhão e 600 milhões de toneladas de alimentos por ano, porque uma parte disso vai para o lixo, vai jogada fora, os restos de comida, toda essa coisa. Então nós teríamos que realmente trabalhar todas essas coisas, né? E nós temos muito pouco trabalho feito em relação, quer dizer, como eu disse, o cidadão olha, não, lixo é problema do Estado, não é problema meu. Não sou eu que tenho que resolver isso aí, eu sozinho também não sou ninguém e tal, coisas desse tipo, e com isso você não avança. Há um estudo do Banco Mundial que diz o seguinte, por exemplo, se nós aproveitássemos o que vai para os aterros para produzir biogás e outros produtos a partir da compostagem, nós poderíamos gerar uma quantidade imensa de empregos e de renda, quer dizer, com o próprio lixo que é recolhido. Mas só de interromper, que você falou da questão de gerar emprego e renda, e para mulheres, chefes de família também, né, dona Lúcia? Lógico.
Lá na Coprec tinha muitas mulheres no começo, né? Mas realmente é uma pena. Eu, quando saí do Instituto Dom Fernando e deixei de cuidar dessas coisas, eu fiquei numa tristeza de tal ordem que eu tive até problemas de saúde na época de ver, porque era a Coprec era um projeto exemplar. Nós conseguimos implantar uma usina, montar uma usina inteira, botar as pessoas trabalhando, fazer o acordo com a prefeitura e reciclar 80% dos materiais. Era uma coisa exemplar, foi parar em todos os grandes telejornais brasileiros, né? E isso pode ser feito. Se quiser, pode ser feito, pode fazer hoje. Qual que é hoje o lixo mais prejudicial ao meio ambiente? Olha, o lixo eletrônico? O principal mesmo é o lixo tóxico, né? Você tem um lixo tóxico no qual entra o lixo eletrônico também, porque o lixo eletrônico tem muitos componentes tóxicos. E a quantidade de lixo eletrônico coletada no Brasil é ridícula, embora tenha uma obrigatoriedade legal de quem produz o lixo eletrônico tem que encaminhar para a reciclagem. Mas isso também não é muito seguido. Você tem lixões de lixo eletrônico. E o lixo eletrônico é um perigo para a saúde das pilhas, baterias, celulares, televisores. Você tem uma legislação que chamam da logística reversa, que é quem descartar pilha, bateria, materiais eletrônicos, essa coisa, tem que encaminhar isso para os lugares adequados e nesses lugares adequados passa a ser responsabilidade do fabricante. E quais os destinos desses aparelhos celulares, baterias, pilhas? Eles podem ser reciclados. A pessoa que tem lá em casa, o celular lá, não vou utilizá-lo. O que ele faz? O revendedor. O revendedor. Tem obrigação de receber. Ele tem obrigação de receber e de encaminhar para a reciclagem. Ormando, a prefeitura tem algum tipo de trabalho também em relação ao lixo eletrônico? Seria de intensificar essa cobrança, tanto o lixo eletrônico, pneus, lâmpadas, todos esses componentes fazem parte dessa política reversa, onde o fabricante tem a responsabilidade de disponibilizar postos de recebimento para desintoxicar, para descontaminar e fazer a reciclagem de todos esses materiais, inclusive do eletrônico. E há uma fiscalização para ver se eu entrego meu celular nessa loja? O que é feito? Essa fiscalização é que ela fica muito vaga. É precária, né? Exatamente. Você não tem como saber, a partir do momento que você eles comprou, fazem se realmente ele vai ter uma destinação final depois do seu ciclo de vida. O setor que avançou mais nisso é o de pneus, né? Porque há um lucro imediato para quem faz a reciclagem dos pneus. Né? Há um reaproveitamento dele. Há um reaproveitamento da... Em Goiânia tem, inclusive, um ponto de recebimento que é através do próprio revendedor, que disponibilizou esse ponto. Mas eu entendo que precisaríamos envolver mais postos de recebimento, mais localidades onde facilitasse essa logística, até para um pequeno, um borracheiro, enfim, para ele levar até esse local, às vezes inviabiliza, e a gente acaba encontrando. A prefeitura acaba arcando com essa despesa, igual o Washington comentou, que o poder público acaba tendo que arcar com isso, de terrenos baldios, lotes vagos, de ter que ir lá recolher 10, 15 pneus, 20, a gente acaba fazendo esse trabalho. E é feito através de denúncias, através de visualização dos nossos fiscais, enfim, que a gente acaba fazendo esse trabalho. E essa participação da população é muito importante. No mês passado, a TV Brasil Central exibiu uma matéria que mostrava uma Olimpíada, uma gincana numa universidade, para ver qual turma que coletava mais justamente esse lixo eletrônico. E falando de boa iniciativa, que a gente vai ver agora no VT, sobre educação ambiental, lá no Instituto Federal de Goiás. Foi isso, né, Fernando? Isso, um exemplo de coleta seletiva. O lixo é um problema de todos e uma das maneiras mais eficazes de lidar com a situação é a coleta seletiva. O Instituto Federal de Goiás exerce este trabalho há 10 anos e é um exemplo em nosso estado. Ele faz o processo de reciclagem dos papéis que são recolhidos nos ambientes
acadêmicos e administrativos e posteriormente são todos doados ao Hospital Araújo Jorge. Também temos o processo de reciclagem de copos descartáveis que são transferidos também depois para pessoas que produzem mudas. E também temos o processo de recolhimento e descarte correto das lâmpadas. Todas essas lâmpadas são recolhidas, até pela possibilidade de contaminação, quando são descartadas no lixo, a gente dá o destino correto a essas lâmpadas. É muito importante, principalmente na nossa atual situação econômica, né, e também ambiental. Afinal de contas, as reservas não são eternas, né? Esse trabalho é muito importante, né, para conscientização ambiental, da sustentabilidade, né, para renovação, né, dos recursos. Esses dias a gente fez uma visita ao aterro sanitário e uma das coisas que eles falaram foi que eles não fazem a separação dos lixos quando eles já estão prontos. Então eu pude ver que muitas pessoas elas não sabem o quanto elas não estão ajudando quando elas jogam tudo no mesmo saco, não ajudam na coleta seletiva. A reciclagem é uma etapa muito importante porque hoje em dia o lixo é um dos maiores problemas que nós temos na nossa sociedade. A gente não tem mais como descartar esse lixo de uma forma adequada. A reciclagem é uma das únicas formas que a gente tem de dar um destino correto para esse lixo. Os alunos já têm essa cultura de que nem tudo é lixo, que parte desse material que não é de embalagem, ele se torna materiais recicláveis. Passar essa cultura, esse costume que escolas, universidades, faculdades fazem, a prefeitura tem um certo diálogo com algumas escolas para tentar amenizar essa situação? A ideia é essa, de fazer com que parta principalmente das instituições de ensino, já que são dali os nossos formadores, os nossos próximos habitantes e os maiores cobradores. Então é importante que realmente parta dali. Tem o trabalho da AMA, que faz esse trabalho de consciência ambiental. Há aí uma junção de alguns poderes, a Senduz está desenvolvendo alguns projetos, e a ideia é que parta realmente que um dos pontos-chave sejam justamente as escolas, já que ali faz parte ali o futuro. Então, as crianças, enfim, exatamente, fazer essa consciência já enquanto novo, para que ele cresça com a consciência e também que faça a cobrança das gerações que já estão aí trabalhando de maneira errada. Dona Lúcia, a senhora já está desde 98 na cooperativa, começou esse trabalho de conscientização e se fala muito que é a longo prazo. Isso. Compartilha com a gente uma experiência que a senhora viu, nossa, valeu a pena, alguma coisa que a senhora começou a falar lá atrás e percebeu ou com um vizinho, ou com filhos, que eu sei que a senhora tem muitos, netos, o que já mudou? Olha, eu tive uma experiência que eu guardo sempre, né, que uma pessoa, quando eu estava fazendo a educação ambiental na casa dela, ela se irritou, queria até jogar água quente de nós, né, não queria saber de separar lixo, que para ela aquilo é imundício, não queria saber daquilo. Depois ela passou a ser uma das melhores que separava o material reciclável na porta da casa dela. Todas as vezes que a cooperativa passava, ela estava ali com o seu saquinho separadinho. E sempre quando a cooperativa era muito procurada para fazer entrevista, né, a gente sempre citava ela como exemplo. As pessoas iam na casa dela, ela recebia da melhor maneira possível, muito simplesinha a senhora. E a outra foi uma pessoa assim que não gostava de lixo de jeito nenhum. Aí ela ficou desempregada durante algum tempo e ela era cozinheira. Quando ela arrumou um serviço de cozinheira, só dava o serviço para ela se ela fizesse toda a separação dentro da cozinha. Era cozinha de uma firma grande. Até a sobra de comida com a casca de fruta e de verdura era separado. E ela teve que fazer. Hoje ela separa bonitinho o material na casa dela, né? Quer dizer, Washington, o brasileiro não gosta da punição, mas se tentar mexer nessa questão de bonificação, talvez melhore essa questão da reciclagem? Não sei, mas eu sou contra. Eu acho que além de não pagar, ainda ter uma bonificação seria demais, né? Porque a distância que a gente ainda tem das soluções, para a gente ter uma ideia, é o seguinte: a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece as regras para esse setor, levou 20 anos sendo discutida no Congresso para ser aprovada,
E aí ela deu prazo até 2012 para todos os municípios fazerem o seu plano para os resíduos urbanos e tal. Menos de 10% dos municípios cumpriram o prazo e não apresentaram. Então ficaram inabilitados para receber recursos públicos por causa disso, né? Então eu seria contra a bonificação, porque eu acho que aí ainda é mais um estímulo para a pessoa não fazer ela própria o que é a obrigação dela, o que ela é a geradora do lixo, né? Ela tem obrigação com isso que ela faz. Ó, chegou uma participação aqui da Amanda Nunes, ela fala o seguinte: para você, Dr. Washington, você poderia enumerar um exemplo de destino certo para o lixo? No Brasil existe exemplo a ser seguido? Existem muitos exemplos, inclusive a Coprec, quando funcionou a plena carga aqui em Goiânia, era um modelo do que fazer, tá? Estou dizendo, ela só mandava para o aterro 20% do lixo e comercializava telhas, comercializava os resíduos metálicos, toda essa coisa, e também eram os resíduos orgânicos eram compostados e todo o papel e o lixo, que eram 30% dos materiais, né, eram transformados em telhas que tinham uma aceitação enorme no mercado. Então, os caminhos estão aí, não são difíceis de serem seguidos. Você encontra em São Paulo pequenas coisas, mas, por exemplo, as cooperativas de reciclagem de São Paulo dizem que elas não são capazes de processar o lixo que é separado lá na cidade. Já ouvi essa queixa aqui em Goiânia também, que elas não têm capacidade para processar todo o lixo que é separado, não é? Então é preciso um esforço muito grande e é um esforço precisa aumentar muito esse trabalho de conscientização da população. Ela saber que ela é responsável, que ela tem que contribuir para isso, ou através de impostos e também através do seu trabalho, da sua atuação. Aproveitar que o senhor quer falar e já emendar uma pergunta sobre o plano municipal de resíduos sólidos e a questão do aterro de Goiânia. Como é que está? O aterro ele tem uma sobrevida ainda, nós temos uma área de expansão, mas é importante realmente que se busque esse aí que está sendo defendido, de menor produção de resíduos cada vez mais. Quantos anos ele responsabilidade. Cerca de 15 a 20 anos ele tem capacidade para comportar o lixo produzido em Goiânia. Mas quanto do lixo de Goiânia é realmente? Porque Goiânia produz mais ou menos 1.500 toneladas por dia só de lixo domiciliar. Hoje tem 1.400 toneladas dia, só de lixo que a gente chama de orgânico. Quanto vai para aquele da dona de casa. Esses 1.400 é o que chega realmente no aterro. A única destinação final que deve ser seguida é o aterro sanitário, além do material que vai para a coleta seletiva. E esse da coleta seletiva é destinado às cooperativas. Então, só para, se eu puder ajudar também e responder também ao questionamento da Amanda quanto à forma correta de fazer a destinação, é a coleta seletiva, para que ela faça a destinação desse material. Embora assumamos as dificuldades, temos várias dificuldades, não só no meio público, mas da população, da nossa consciência, da nossa cultura, enfim, é importante que as pessoas não busquem nessas falhas uma forma de não ser participativo. Quanto a coleta seletiva recolhe por dia? Hoje nós estamos coletando cerca de 2.500 toneladas mês. 80 toneladas por dia. Exato. Então, assim... Produz 1.400. Então, se nós colocarmos que o caminho correto é esse, então que o morador faça o seu caminho correto, até para que desenvolva essa consciência e se crie também mais políticas. Cada vez mais que se produzir mais material reciclável, mais vai ser tratado também a evolução do transporte, da coleta, da destinação final, da reciclagem, enfim, com todas essas dificuldades. Se você colocou também uma pergunta antes, o que podemos ser colocado como a curto prazo, tendo tido uma história de sucesso, é a nossa coleta seletiva, com todas as dificuldades. Está no Sempre, que é o nosso site que trabalha essas questões de material reciclável, coloca lá Goiânia como sendo a 4ª cidade em número de material coletado no Brasil.
Goiânia não é a quarta cidade mais populosa, mas é a quarta onde se coleta maior quantidade de resíduos através da coleta seletiva. Então, se nós colocarmos que começamos a coleta seletiva efetivamente em 2008, é uma coleta seletiva nova. Com esse resultado, a gente entende como sendo um resultado muito bom e que nós só precisamos ampliar. Lixo é um problema de todos. A gente vai assistir agora uma matéria. Os lagos e parques são os espaços de lazer dos goianos. A limpeza e a conservação desses locais também dependem dos frequentadores e não só do poder público. Um dos cartões postais de Goiânia recebeu recentemente um mutirão de limpeza. Vamos ver. Famoso por ser um dos cartões postais de Goiânia, o Parque do Lago das Rosas é um lugar de fazer caminhada, praticar exercícios ao ar livre e passear com a família. Mas de um tempo para cá, parecia que estava abandonado, sujo e se tornou motivo de muitas reclamações. Para resolver o problema e melhorar o visual do parque, a Agência Municipal do Meio Ambiente precisou fazer um mutirão de limpeza. A poda de grama, a extirpação de algumas espécies que, se houver necessidade, e poda de galho. Então, a limpeza do lago, da borda do lago, está sendo feita também. Ainda segundo o gerente da AMA, funcionários vão se revezar em escalas para manter o parque limpo. A gente está com a deficiência de funcionário, então a gente tem um quadro bem reduzido, mas a gente está fazendo de tudo para manter, inclusive, um cronograma de manutenções, que até foi divulgado esse cronograma. Então a gente está tentando levar esse cronograma assim ao pé da letra. Bom para quem gosta de aproveitar o parque, como este pai que costuma levar o filho para brincar. Tá bom, né? Sei porque a reportagem tá aí, né? Tá bem conservado, tá bonito, né? Armando, normalmente os parques são bem conservados, na opinião da Comurg? Bom, os parques, por questão até de especialidade, que exige daí ambientalistas, pessoas do meio, ele é gerido e é gerenciado pela AMA. A Comurg só faz o trabalho mais operacional, que é de recolhimento dos resíduos, a parte de urbanização mais do restante da cidade, mas é a AMA que faz. Agora, a respeito da conscientização, dona Lúcia, a senhora acha que em alguns locais públicos as pessoas respeitam mais ou não? Infelizmente não. O morador tá assim, ainda não tem aquela conscientização. Quando o Dr. Washington falou a questão de que é contra, né, a bonificação, eu também penso, porque do mesmo jeito. Porque então somos três. É porque a pessoa que não se conscientiza, ela recebendo por aquilo que ela está gerando, a intenção dela é gerar mais ainda. Né? Em vez dela reduzir, ter um consumo consciente, que seria o principal da questão, né? Até a pessoa ter um consumo consciente, ela vai querer gerar mais, porque ela vai ter que ser bonificada pelo resíduo que ela gerou. Então, está faltando muita conscientização das pessoas. Eu não sei se isso seria pelo poder público, né, fazer mais campanha, incentivar mais, ou mesmo a própria dona de casa, lá na sua casa, ter essa consciência, né, que o lixo que eu gerei, eu sou responsável por ele. Ok. Uma participação aqui do Fernando Diniz é o seguinte: pela quantidade de lixo que Goiânia produz, já não comportaria uma usina para a produção de energia para Goiânia, nem que seja para uma parte da cidade? Para mim? Eu acho que o lixo não deve ser gerador de energia, por várias razões. A primeira delas é que é um desperdício enorme de materiais, que poderiam ter uma utilização mais adequada. Né? Segundo, o seguinte: se você não tiver uma separação perfeita entre resíduos sólidos e resíduos orgânicos, se queimar tudo junto, aí há um perigo, inclusive, para a saúde, porque o lixo orgânico queimado gera alguns poluentes que são muito prejudiciais à saúde. Então, por isso, não deve ser queimado o lixo sem uma separação muito bem feita, não é? E há outros formatos de produção alternativos de energia que nós precisamos caminhar para eles. Por exemplo, a energia eólica, a energia solar, que já estão se tornando competitivas com as formas tradicionais de energia e que são não poluentes, né? E que também não têm desperdício de materiais. Então, a incineração é um processo, por exemplo, a Europa implantou
muitas usinas de incineração de lixo, e hoje tem um trabalho enorme, porque a resistência dos chamados ambientalistas e da sociedade em geral é muito grande por essas questões. A questão dos poluentes, a questão dos custos, os custos da incineração são muito altos. Você, por exemplo, para não gerar esses poluentes, o custo é algumas vezes maior do que um custo do processamento do lixo, né? Então não é um bom caminho. Ok, chegou uma outra participação aqui também da nossa chefe, Suzete. Pode falar, Fernando, da chefe. Se existe alguma lei que obriga os condomínios a fazer e incentivar a coleta seletiva, Armando? Não só os condomínios, mas todos os geradores de resíduos, eles estão abrangidos aí na lei de resíduos, que fala que tem que ser tratado, tem que dar uma destinação final adequada, fazer a separação para que ela seja encaminhada para a coleta seletiva, para reaproveitamento, reciclagem, enfim, e que seja destinado para a coleta convencional somente aqueles resíduos que não são passíveis de reciclagem ou de reaproveitamento. Aí até se destina, até diferencia aí o que é resíduo e o que é lixo. Resíduo é justamente o que pode ser reaproveitado ou reciclado, e que seja destinado à coleta convencional somente o lixo. Armando, até antes do programa começar, alguns colegas nossos aqui da TBC deixaram algumas perguntas. Eles queriam saber, aqueles coletores fixos que existiam nas ruas, eles ainda existem? Aqueles coletores de lixo seco. Tá, é que nós chamamos de PEV, o ponto de entrega voluntária. Eles ainda existem, embora eu entenda que eles já tenham finalizado o seu ciclo de vida. Eles foram colocados há algum tempo atrás para dar uma alternativa para o morador levar aquele material até próximo da sua casa, já que a nossa coleta seletiva ela não abrangia toda a cidade. Então, hoje nós temos já a coleta seletiva em todos os bairros de Goiânia, sendo uma frequência menor ou maior, mas existe uma frequência no mínimo semanal. Então, aquele local passou a ser um local assim de descarte de produtos, de coisas inadequadas. As pessoas às vezes colocam o lixo orgânico, restos de animais mortos. Então, assim, ele perdeu um pouco da sua real utilização. Então, a gente entende hoje que evoluiu ao ponto do morador separar e nós mesmos, através da coleta seletiva, fazemos a sua coleta na porta. Mas nos lugares onde deu mais certo esse caminho, por exemplo, Estocolmo, não tem coleta doméstica mais. Quer dizer, são receptores públicos e as pessoas têm que levar para lá. Já nem coleta mais nas residências, porque tem esse outro caminho, mas é obrigatório para todo mundo, não tem coleta para ninguém, não é? Então, por esse caminho poderia onde dar que a gente certo. entende que vai chegar a evolução, a partir do momento que o senhor mesmo defendeu, de não o incentivo, o benefício, mas a cobrança. É um dever de todos. Nós vamos arcar com os prejuízos que nós temos pela não preocupação com a coleta seletiva, com a reciclagem. Então, a partir do momento que as pessoas adquirem essa cultura, aí sim se torna interessante. Nós não temos mais que fazer essa coleta porta a porta, porque o morador já tem essa consciência de que ele tem que ser mais participativo. Dona Lúcia, você que está nesse trabalho de ponta de conscientização também, além de atuar na cooperativa, você acha que esse momento vai demorar muito ainda? Demora. Esse aí é um processo bem lento e eu acho que o poder público está um pouquinho devagar também, né? Então, eu acho que vai demorar bastante. Vou te colocar agora duas participações. A primeira é a seguinte, do Hildo Sebastião, da cooperativa Goiânia Viva. Ele entende que precisa ser feito campanhas de conscientização. A AMA tem que assumir a responsabilidade. As cooperativas estão em crise por falta de material, falta coleta seletiva adequada. E tem outra participação aqui do Milton Santos, fala o seguinte: a estatística mostra que cerca de 30% do lixo produzido pelas grandes cidades ficam espalhados nas ruas. Também é um problema de educação ou falha no sistema de coleta? Bom, eu vou responder por Goiânia. Quando se fala em falta do material, eu não acredito que falta o material, e sim falta a qualidade no material. Com essas campanhas educativas, nós informaríamos melhor a população, essa população faria uma melhor separação do material e aí sim chegaria um material com maior qualidade para que as cooperativas trabalhassem com material com maior qualidade, menor perca de qualidade desse material
E aí sim, a coleta que nós oferecemos em Goiânia, como eu coloquei agora, se nós colocarmos que dentre todas as cidades do Brasil, Goiânia é a quarta onde mais se coleta, eu entendo como uma evolução. Mas precisamos melhorar, sem dúvida. Precisamos melhorar e evoluir cada dia mais. Até porque Goiânia vem sendo conhecida popularmente como uma cidade com qualidade de vida. Então temos que evoluir sim. Uma pergunta do Daniel também via e-mail. Ele fala o seguinte, pergunta, o vidro é reciclado em Goiás? Para Ivani. Você tem indústria que reaproveita o vidro reciclado aqui em Goiás? Tem. Aqui em Goiás, não. Tem. Em Goiás? A própria Coprec, no início dela, não, a gente vendia o vidro para as empresas que trabalhavam com mas reciclagem. as cooperativas, elas aceitam o vidro. A gente vende o vidro. Só que ultimamente não está tendo comprador. Então a Coprec mesmo está com um estoque lá de umas 10 toneladas de vidro, porque não está tendo comprador. Não tem uma empresa beneficiadora desse material no Estado? Não tem no Estado. Essa que é a parte que a gente coloca que poderia sim ter uma participação maior no sentido de, aí sim, de dar incentivos para empresas se instalarem e oferecer mais esse tipo de trabalho, porque aumentaria o trabalho da cooperativa e ela, um menor custo, teria condições de fazer esse trabalho. Washington, você acha que falta engajamento do setor público, principalmente dos órgãos, autarquias e fundações, para fazer esse trabalho de coleta? O Ministério do Ambiente acho que tem uma cartilha, não tem, para o lixo na organização pública? Tem a cartilha, mas o setor público no Brasil também é extremamente deficitário nessa área dos resíduos. Quer dizer, isso não é Goiânia, não é Goiás, é o Brasil inteiro. É um déficit enorme, não é? A ponto de chegar em certos momentos a haver, inclusive, confrontos. Eu estou me lembrando aqui, o presidente podia falar um pouco se essa situação evoluiu. No dia 27 de abril do ano passado, o Jornal Popular abriu a coluna Giro com uma declaração do prefeito Paulo Garcia dizendo que a Comurg perderam o foco e se transformaram num, abre aspas, monstro, né? Isso o próprio prefeito falando, quer dizer, espero que tenha evoluído de lá para cá, mas quem cuida desse setor dos resíduos, do lixo no Brasil, dentro do poder público, sofre muito. Tem muito poucos recursos, vive debaixo até de ameaças, por exemplo, ele também pode falar nisso aí. Eu, por exemplo, em Brasília, quando fui secretário e fiz um plano lá, eu recebi 3 ameaças de morte, porque tem muita gente que é atingida pela ação que o poder público pode fazer. Né? Deixa eu aproveitar e entrar com outra questão, até vou cortar o Fernando, mas é que a gente mostrou no começo do programa a questão de Nápoles. Por que a situação lá chegou àquele ponto, né? Porque é a máfia que comanda Nápoles. Nápoles é uma cidade comandada pela máfia. Essa semana, por exemplo, ainda saíram notícias, por exemplo, do que a União Europeia está tentando entrar nessa questão, porque a máfia, por exemplo, comanda o tráfico ilegal de pessoas da África para a Itália, né? Então as pessoas pagam para serem transportadas clandestinamente, entrar clandestinamente no país e depois vão trabalhar como escravos para a máfia napolitana. Quer dizer, é uma coisa terrível. Só registrar a última participação aqui da Rosângela Ribeiro Cruvinel, professora do CIMEI. Ela fala que em 2013 foram realizadas várias campanhas de conscientização em CIMEIs e escolas municipais pela Comurg. Se tem como promover esta campanha novamente, presidente? Ela está sendo encabeçada pela AMA. Contudo, a gente também não se esquiva disso não. Se houver interesse, a Comurg também tem profissionais habilitados que podem dar esse apoio sim. Caso ela tenha interesse, ela pode sim procurar a Comurg. Ormando, tira mais uma dúvida sobre a coleta seletiva. Você disse que pelo menos uma vez por semana ocorre. Isso. Se a população quiser saber que dia que vai passar no bairro dela, para ela poder separar, onde que ela pode se informar? Ela pode se informar através dos próprios telefones da Comurg, 3524-8555. Temos o WhatsApp, 8596-8555. Além de estar disponibilizado no site da Prefeitura, que é o www.goiania.gov.br. Tem um link específico da coleta seletiva com a frequência
Então, assim, e quanto à Comurg, em termos do serviço prestado especificamente na área da coleta seletiva, enfim, eu entendo, como foi citado pelo Washington Novaes, eu entendi a declaração do prefeito quanto à Comurg sendo um monstro, como mais em termos de exorbitância. A Comurg ela tem 9.000 servidores. Se colocarmos que cada um tem nos seus membros familiares cerca de 4 pessoas, se transforma em 36.000 pessoas. Então, acaba sendo maior do que muitas cidades do interior. Então, eu entendo assim com maior amplitude. Enfim, afetando várias pessoas, temos cerca de 1.000 pessoas que nem moram em Goiânia. Então, tem uma participação efetiva no estado, no entorno de Goiânia. E, além do serviço, nenhum serviço público, nenhum profissional do serviço público passa tantas vezes na porta do morador, tanto quanto o profissional da Comurg. Então, acaba atingindo uma exorbitância muito grande. Infelizmente, nosso tema acabou. A gente agradece a sua participação pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Eu conversei junto com o Fernando hoje com o jornalista Washington Novaes. Também conversei com a dona Ivone, que é da cooperativa, da Coprec. Obrigada, Fernando. E com o Ormando Júnior, que é presidente da Comurg. Foi um prazer estar de novo aqui com você. Prazer é meu. Suzete vai estar melhor no próximo, né, Fernando? Vamos ver. Mas vai estar. Então é isso. A gente conta com vocês no próximo programa. Fiquem atentos pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Boa noite.